Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Caramelo. Eu me chamo Felipe e fico feliz que você tenha chegado. Neste vídeo a gente vai conversar um pouco, porque o tema é enorme. O tema é dos mais instigantes, é dos mais presentes, é dos mais importantes talvez, porque ele dialoga com muitos outros temas. Neste vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a tristeza. E daí alguém já pode pensar de cara, falar, não vou assistir um vídeo sobre a tristeza, já basta a vida, né? Pois é, talvez esse seja o motivo que me motiva a conversar sobre isso. Mas conversar sobre isso, abrir espaço para falar sobre isso cada vez mais. E felizmente a gente percebe os espaços se abrindo em tantas frentes para falar sobre as questões relacionadas à tristeza. E aqui eu quero localizar, sem nenhuma pretensão de explicar de forma técnica no sentido da saúde mental, porque não é a minha praia, não sou um profissional da saúde mental, mas me coloco como um curioso, como um pesquisador do comportamento humano, em especial observando o meu comportamento humano. Então a ideia neste canal é que a gente parta da nossa humanidade como principal acordo, um acordo de sinceridade, de honestidade, para que a gente possa caminhar neste papo nosso aqui, que só por isso me interessa fazer esse tipo de encontro, mediado por uma câmera, por um microfone, mas acima de tudo interessado no papo para valer, sincero, repito, sem cair numa armadilha que não é difícil de se cair. Na armadilha da retórica, apenas buscando ser o mais inteligente que se pode ser acerca de um tema. E aqui eu estou fazendo uma provocação com o termo da inteligência, porque às vezes a inteligência, quando ela é acionada apenas em um dos seus espectros, e nesse caso eu estou fazendo essa crítica à inteligência cognitiva apenas, ela pode deixar escapar outras possibilidades, para além da inteligência racional, cognitiva, que está mais aqui, né? Falando grosso modo assim, e também abrir espaço para a gente falar pela experiência humana, pela vivência, buscando noções, impressões, sensações. E o tema da tristeza me parece muito próximo a essa questão do que a gente sente, do que a gente é afetado quando está triste, não é? E o tema é tão presente e talvez seja inesgotável, e ele está presente na música, ele está presente na poesia, ele está presente na história, na filosofia, em todos os campos de conhecimento. A tristeza tem o seu lugar. Vamos lembrar um pouquinho algumas coisinhas que aparecem com relação à tristeza? Bora ver uma coisinha aqui, ó. Alegria é a melhor coisa que existe, é melhor ser alegre que ser triste. Tem mais. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. Pois é, veja, trazendo aqui para o nosso papo esses dois personagens tão importantes da música brasileira, e aí a gente escuta o Vinícius falar um verso que parece tão óbvio, e claro, ele é óbvio, né? Que é melhor ser alegre que ser triste. E depois a gente tem também o Caetano falando que a tristeza é senhora. Então, buscando como elementos de investigação aqui, como eu disse, investigação despretensiosa, porque isso é uma coisa que me alegra, e aqui no sentido da alegria que nos ajuda a compreender melhor a tristeza quando a gente compreende melhor a alegria, não é? Quando a gente fala de anjos e demônios, quando a gente fala de quente e frio, e nesse sentido aqui não é determinar que só existe alegria e só existe tristeza, ou até porque não existe só quente e nem só frio, existe aí uma série de gradações entre uma coisa e outra. Mas veja bem, quando o Vinícius fala é melhor ser alegre que ser triste, o que eu quero tirar disso
além de ser uma constatação que alguém vai dizer, ah vá, não precisa ser muito esperto para perceber que é melhor ser alegre que ser triste. Embora sempre haja pontos que podem nos colocar questões, né? Tá, tudo bem, se é óbvio que é melhor ser alegre que ser triste, por que ainda assim há tanta tristeza? E talvez o ponto esteja aí. O ponto não seja a gente entender como uma missão e sair de uma forma desgovernada, atropelada, buscando alegria a todo custo. Porque perceba quando Vinícius fala que é melhor ser alegre do que ser triste, ele está contando pra gente na música, ele está contando essa visão que ele tem de que existe tristeza e existe a alegria. E ele está colocando um valor maior na alegria, mas ele não está tirando o valor da tristeza. Ele está dizendo que é melhor ser alegre que ser triste. Ele continua que a alegria é a melhor coisa que existe. Então você percebe que ele coloca a alegria como a melhor coisa que existe. Isso não quer dizer que a tristeza não tenha um papel na vida. Até para dar esse primeiro lugar para a alegria, você precisa ter o que vem atrás da alegria, aquilo que vem com, digamos, em outros lugares no pódio da vida. Não é? Então, para mim chega assim. A alegria é a melhor coisa que existe, porque no momento de alegria a gente tem um momento alto da potência de viver, ou seja, a sua existência está vibrando forte. E como o Baruch de Spinoza, um filósofo, ele conta nos seus estudos, entre outras coisas tão interessantes que ele traz na sua forma de ver o mundo, está essa ideia da alegria como aquilo que desloca a pessoa de um estado de menor potência para maior potência. Então ele também, Spinoza, entende que existem coisas que diminuem a nossa potência, existem coisas que aumentam a nossa potência. Então a alegria sendo a melhor coisa que existe, tem uma série de outras coisas que acontecem na vida que não são as melhores coisas e às vezes são coisas muito ruins, e você pode até dizer qual é a pior coisa da sua vida, né? Então, nessa provocação já colocamos aqui a existência então da tristeza, que talvez seja essa a minha vontade maior neste papo aqui, que é um fragmento de um olhar despretensioso, mais interessado sobre a questão da tristeza e, portanto, da alegria também. Aí vem o Caetano, quando ele fala que a tristeza é senhora, e eu fico pensando, ai, Caetano, o que você está dizendo com isso, rapaz? E aí o Caetano dá uma pista, porque quando ele fala a tristeza é senhora, desde que o samba é assim. Eu imagino o que eu quiser, né? Ele claro que ele tem a versão dele, né? Mas assim, ele cantou, eu escutei, e aí eu posso trazer a minha forma de olhar, como me afeta quando ele fala que a tristeza é senhora, desde que o samba é assim. Para mim o samba é a própria existência humana, sabe? Desde que o samba é assim, desde que o humano existe, a tristeza é senhora. E a gente pode entender o senhora como aquela que manda, aquela que determina, ou a gente pode entender a tristeza como alguém que nesse caso é uma velha, né? É uma entidade velha, porque desde que existe o humano, a tristeza existe. Então a gente pode colocar a tristeza num lugar de poder, né? Porque ela é a senhora da existência, que eu não gostaria de assumir isso, pelo menos não na maior parte do meu tempo. Tem horas que ela realmente, esta senhora, tem horas que me pega. Suponho que te pegue também, e é por isso que a gente está falando disso aqui. Talvez seja por isso que você continuou assistindo, né? Porque a tristeza tem uma certa ascendência, tem um certo poder sobre a sua vida, e eu não sei quanto é. Torço para que ela não seja a senhora, em definitivo, da sua vida, até porque eu não quero que seja da minha. Então eu também estou atribuindo o mesmo valor aqui que o Vinícius colocou, que apesar de existir a tristeza, a alegria é melhor que a tristeza. E aí você tá falando que esse cara, porra, você tá gravando um vídeo para falar isso? Vamos com calma, vamos conversar, porque às vezes as coisas óbvias e a gente toma por óbvio, mas não coloca caldo, não coloca, sabe, como faz na panela, de deixar ali fervendo, não coloca em fogo baixo, quer resolver logo no micro-ondas ou num forninho elétrico metendo lá 300 graus, que às vezes não dá tempo de maturar o assunto.
E a gente não tem obrigação de saber isso, especialmente a gente não tem essa obrigação porque a nossa formação socioemocional, a nossa preparação socioemocional, em geral, ela é frágil. Se a gente olha para as nossas casas de onde viemos, para as escolas de onde viemos, e a gente acaba inclinando muito para a ideia das respostas prontas, do caminho óbvio, e nem sempre o caminho óbvio responde para todo mundo, né? Não sei, não é o meu caso, talvez não seja o seu também. Então, arranhando um pouco essas obras tão bonitas do Caetano e do Vinícius, né? Então, ainda no Caetano, como a tristeza sendo uma senhora, desde que a vida existe, a tristeza existe. Agora, ela é a senhora que manda na sua existência? É esse ponto que me interessa muito aqui também. Uma outra referência que eu queria trazer é uma referência de uma poetisa mineira, que é a Adélia Prado. Ela tem, em uma das suas poesias, um trecho que me chama a atenção faz tempo. Ela fala assim: cantiga triste pode com ela quem não perdeu a alegria. Então aqui a Adélia Prado, nesse seu verso, cantiga triste pode com ela é quem não perdeu a alegria. Veja bem que a Adélia também reconhece a existência da tristeza, e reconhece poder à tristeza. Tanto é que ela nos conta aquilo que ela acredita que possa lidar com a tristeza. Porque a cantiga triste existe, o momento triste existe, o relacionamento triste existe, o emprego triste existe. Não quer dizer que o emprego é só triste, não quer dizer que o relacionamento é só triste, porque se assim for, é caso grave. E aí é caso de reunir forças e reunir condições para, uma vez constatada essa ideia e sensação de que o relacionamento é triste, ponto. Não é que ele tem momentos de tristeza. Que o emprego é triste e ponto. Não é que ele tem momentos de tristeza. Então aí me parece um caso de realmente buscar um plano de transição, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja. Agora, se é o caso daquilo que efetivamente traz o que costuma apresentar a tristeza, que é algo episódico, algo que tem uma razão, que tem um motivo específico, e isso é diferente, por exemplo, da melancolia, que é uma sensação que parece que não tem uma causa específica, é algo que se prolonga no tempo, aquela sensação de uma tristeza prolongada, que é diferente da tristeza e, por exemplo, também no sentido do luto, quando se perde efetivamente alguém, quando se termina efetivamente um relacionamento. Então, quando acontece algo especificamente, que aquilo gerou em você o sentimento do luto, o sentimento da tristeza, a melancolia é aquela sensação que parece ficar impregnada, aquela dor, aquele incômodo. Como a gente está falando aqui da tristeza, por isso buscando localizar essas diferenças, né, que são tratadas na psicologia, e na verdade são tratadas essas questões desses transtornos da nossa saúde mental, sejam aqueles transtornos mais episódicos, sejam transtornos mais prolongados no tempo e que requerem diferentes abordagens, é claro. Então, há muito tempo o ser humano busca compreender os seus transtornos de humor. Se a gente observar até a palavra melancolia, que surge com Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental, pelo menos, né? Essa é uma referência que se faz. Hipócrates apresentando a melancolia como um estado de tristeza profunda. E, inclusive, esse transtorno de humor, essa melancolia, é um dos termos mais antigos usados na psicologia. Essa situação em que antecederia outros transtornos, como depressão, como a distimia. Trazendo mais uma referência sobre a questão da melancolia, que não é o tema do nosso papo, mas é importante fazer uma distinção entre o que é a tristeza e o que é a melancolia. Olha só, o Freud, num livro seu, Luto e Melancolia, que é um livro de 1917, ele traz esse argumento de que o luto e a melancolia são respostas semelhantes à perda, mas que tem uma diferença. Ao viver o luto, a pessoa lida com a tristeza de perder um objeto de amor específico, né? E esse processo acontece na mente consciente. Já na melancolia, a pessoa sofre por uma perda que não consegue compreender.
ou identificar completamente, o que faz com que esse processo ocorra no seu inconsciente. Então, fechando essa referência aqui do livro Luto e Melancolia, do Freud, na medida que o luto é considerado um processo natural e saudável, movido pela perda, a melancolia é considerada patológica, precisando de uma abordagem de tratamento distintos. Bom, então, no luto, na tristeza, tem o que ele diz aqui, o Freud, é que tem algo específico que aconteceu. No caso da melancolia, e ali, como foi colocado antes, esse transtorno de humor que pode anteceder a depressão, a distimia, ou seja, porque é um processo que a gente não consegue compreender ou identificar, e ele vai se arrastando no tempo. Então, deixemos essa ideia da melancolia guardadinha e voltemos à questão da tristeza. Porque quando a tristeza aparece, e eu quero encaminhar esse papo para esse lugar, pode ser uma ótima oportunidade, pode ser uma ótima pista de algo que não está legal, de algo que está impedindo a gente de fazer com que a alegria seja vivida, ou seja, nosso estado de potência seja aumentado. E aí sim, a tristeza, quando não compreendida, ela pode se transformar em senhora e usar essa força que ela tem para, como eu disse, tirar a nossa energia. Então, nesse sentido, assim, eu fico pensando que não é que eu goste da tristeza, sabe? Aquela coisa tipo, se eu pudesse escolher, eu talvez eu escolhesse nunca sentir tristeza. Mas também, se eu nunca sentisse tristeza, será que eu saberia o que é a alegria? Será que eu daria valor para a alegria? Se eu nunca sentisse incômodo, será que eu daria valor para a minha saúde? Se eu nunca sentisse dor, será que eu daria valor para o meu estado de bem-estar? Então, sabe, entre isso e desejar tristeza é outra coisa, né? E até porque a tristeza está aí, a tristeza existe. Isso a gente já não só porque eu te disse, longe disso, a gente já entendeu que ela está aí. Então, como a gente faz para lidar com ela? Para que a gente possa aumentar as situações em que a gente tem uma potência elevada, ou seja, alegria, nas palavras de Spinoza, e diminuir as sensações de tristeza e quem sabe até melhorar a capacidade de, frente à tristeza, lidar melhor com ela e aí transitar para um estado de bem-estar mais rapidamente, quando possível, né? Então, nesse sentido de tristeza como uma possibilidade da gente observar o que está acontecendo, como uma pista para a gente observar por que aquilo está tirando a nossa energia, me parece uma oportunidade que tem seu valor. E aqui eu não estou falando com olhos bobos, no mau sentido, assim, sabe? Do tipo, a recompensa do lascado. Não, não é mesmo. Não, é uma ideia mesmo da gente se apropriar daquilo que acontece conosco e ampliar a nossa lucidez em relação àquilo, ter mais consciência em relação àquilo e, com isso, ter mais capacidade, ter mais autonomia para lidar com os incômodos. E eu estou colocando a tristeza nesse lugar do incômodo. Eu perguntei para as pessoas nas redes sociais, antes de bater esse papo com vocês aqui no vídeo, frente a uma situação de tristeza, o que é que ajuda as pessoas a saírem da tristeza? E as respostas vieram de várias formas, né? Vieram de várias naturezas aqui. Eu vou ler algumas coisas para vocês. Apareceram aqui, olha, meus pets. A pessoa, inclusive, chama meus filhos pets, me ajudam. Cantar, outra pessoa. Atividade física, vinho e boas conversas. Filhas, música, dança. Conversa com meu filho, com os amigos, brincar com a minha gatinha, cuidar das plantas, andar de bicicleta. Meus bichinhos. Alguém disse, nesses dias, ninguém. Estar em contato com pessoas especiais. Aí uma outra pessoa, minha filha.
Uma outra pessoa, desfocar do problema, pensar em coisas que são maiores do que o que está me preocupando. Aí tem mais, oferecer ajuda e conversar com outras pessoas. Aí tem uma outra aqui. A pessoa conta aqui uma série de questões e ela diz que em algum momento ela, não querendo romantizar a tristeza e a alegria, para ela elas não se separam nem se misturam, elas se complementam quando ela se acolhe de verdade. Então ela tem essa ideia que também outra pessoa diz: o que me ampara nos momentos de tristeza é mergulhar em projetos de responsabilidade social, arregaçar as mangas. Isso afasta qualquer tipo de tristeza que teime aparecer na minha vida. Outra pessoa traz a yoga e a meditação, livros e filmes. Diz que nesse momento ela está na metade do livro A Arte da Felicidade, do Dalai Lama e do Howard Cutler. Além disso, o que mais outra pessoa mais me ajuda nesse momento é trabalhar e dedicar a cursos e técnicas de meditação, tem sido de grande valia. E tem mais um comentário aqui, a pessoa fala: a sair de um momento triste eu não saberia dizer, mas o que me ajuda a passar por esses momentos, que são muitos ultimamente, é uma rotina com pequenas indulgências comigo mesma. Ler ou reler um livro que gosto, ver um filme engraçado, comer um pudim. O conselho é comer algo que goste, mas eu gosto de pudim. Ela diz também dormir, costumava tentar conversar sobre, em alguns momentos isso ajudou muito, mas ultimamente essa rotina de agradinhos comigo mesma que me ajuda a ter paciência para esperar passar, se eu não puder mudar. E o último comentário foi aqui, Deus. Muitos comentários interessantes que abrem diversas frentes aqui, é claro que a gente poderia passar horas, e eu espero que a gente passe em diversos fragmentos, que a gente passe muito tempo conversando. Será um prazer ter a sua companhia nesse formato, em conversas ao vivo. Vamos em frente. Mas eu queria destacar alguns pontos que surgem aqui, eu vou chamar de estratégias, de recursos, ferramentas, escolhas para a gente lidar com o acontecimento de uma situação triste. Já entendemos que ela vai acontecer, essas situações de tristeza, ou seja, a tristeza vai acontecer, e isso não é um problema no sentido de que, nossa, aconteceu uma tristeza, eu não estava contando com isso. A gente já entendeu que deve contar com isso, porque vai rolar. E às vezes é necessário, e às vezes até é desejável, porque me ocorre uma frase. E eu me lembro de uma frase, e eu fui buscar inclusive o autor, eu não me lembrava, e está dizendo aqui na internet, me parece que é do Kirk Russo, quando ele fala que prefere uma tristeza sincera a uma falsa alegria. Prefere uma tristeza sincera do que uma falsa alegria. Por isso eu estava dizendo de que às vezes até é desejável, até para ampliar a nossa noção de realidade da nossa própria vida, dos encontros com as pessoas, do nosso lugar no mundo, daquilo que a gente anda fazendo com a nossa vida. Então muitas vezes a tristeza verdadeira ela se torna mais valiosa que a alegria falsa, porque a alegria falsa pode estar nublando os nossos olhos em relação ao que a gente está fazendo com a nossa vida. Então pode ser uma contramão da alegria, quando ela está disfarçada, ela está fazendo com que a gente se disfarce e a gente se esconda atrás de um personagem que a gente não quer ser, mas que a gente está exercendo esse papel. Gosto muito dessa frase também, embora ela seja incômoda, porque é incômodo. Quem foi que disse que não haveria incômodo? Agora, o quanto a gente está engajado na ideia de não se render aos incômodos e falsificar a vida, porque às vezes para não enfrentar um incômodo a gente pode fazer de conta que está alegre, pode fazer de conta. Mas uma coisa me ocorre assim, que da gente a gente não escapa, né? Da gente a gente não escapa. E eu torço para que a gente não perca a capacidade de não escapar da gente. Porque quando a gente já está escapando da gente, talvez a gente tenha escapado da nossa própria existência, da nossa própria individualidade. Aí talvez a gente não tenha nem mais condições de decidir. Não tem mais autonomia. Então eu quero que você e eu tenhamos autonomia e cada vez mais lucidez sobre os incômodos. Até para que a gente possa lidar melhor com eles, diminuir o sofrimento que eles causam e abrir mais espaço para o uso da energia para aquilo que faz a gente vibrar mais forte, mais coerente com os nossos valores, que faz a gente ter mais sensação de estar sendo nutrindo
está sendo nutrido e vitaminado e oferecendo da mesma forma, torço no aspecto ético, para além de mim. Então, quando eu percebo que surgem todas essas estratégias, esses recursos para dialogar e dizer para a tristeza, falou, tá bom, eu sei que você está aqui, ok, você veio, mas eu vou enfrentar você, porque é melhor ser alegre que ser triste. Aí as pessoas trazem muito as outras pessoas, os relacionamentos, e aí, é claro, estamos aqui numa questão que é quase que um óbvio ululante, a importância das relações interpessoais, que podem ser tanto um espaço de muita tristeza, como também pode ser um espaço de muito acolhimento para lidar com a tristeza. E eu torço para que a gente tenha bons relacionamentos interpessoais, porque vamos construindo e vamos elegendo pessoas com as quais queremos construir bons relacionamentos e vamos, pela lucidez e pela confirmação de que a tristeza existe num determinado relacionamento, a gente não querer mais aquilo. É claro que reformas podem acontecer em quaisquer relacionamentos, até o momento que você entende que não cabe mais reforma, não tem mais por que ter reforma, e porque você já tentou inúmeras vezes. E às vezes é tarde demais, às vezes não há o que ser feito mesmo. Às vezes, como dizem, não era para ser. Mas porque você experimentou outras formas de tentar e não conseguiu. E é triste, e aí talvez entre a vivência do luto. Quando há um afastamento, né? Um afastamento, quando há uma ruptura efetiva, mas que precisava ser feita. E viver o luto é saudável para que você possa continuar depois em busca, se for o caso, de outros relacionamentos, né? Neste exemplo que a gente está dando. Então as outras pessoas apareceram muitas vezes animais, tá? Os pets, os bichinhos de estimação, e esse nome é tão bonito nesse sentido, né? Esses companheiros de estimação que nos ajudam a desenvolver a estima, e que na troca, na convivência, podem ajudar na nossa autoestima também, nesse exercício do afeto positivo, do acolhimento, do cuidar de alguém. E ao cuidar, talvez a gente reforce em nós o sentido da gente cuidar da gente também. Então tem essa via de mão dupla no relacionamento com um animal de estimação, com o seu companheiro, com a sua companheira de estimação. Ainda estou falando do animal canino, felino, entre outras espécies que pode ter por aí na tua casa, neste momento, inclusive, embaixo da tua mesa, arranhando o teu dedo. Olha, aparece também a questão da atividade física, a questão da atividade física, dança, arte, são esses momentos que são momentos quase como momentos de contato com o corpo, de envolvimento do corpo numa coisa ritualística, por meio do suor na atividade física, por meio do ritmo, da harmonia, do deslocamento do corpo em busca de um movimento, em contato com a música, aí falando da dança. E parece que são momentos em que a gente pode tanto colocar o corpo em movimento, e isso traz uma série de produções neuroquímicas, né, que a gente produz aqui historicamente, ao mesmo tempo que a própria situação do exercício físico, em que você está ali produzindo internamente, acionando nossa fábrica de bem-estar, ao mesmo tempo está em contato com você mesmo, com o seu corpo, quando é possível num contexto de espaço aberto, de lugar bonito, com vento na cara, correndo, sabe? Você me entendeu, né? E assim como na dança, em outras atividades físicas, esse encontro com a gente mesmo, e isso para mim é muito legal, sabe? Quando eu falo de autonomia, no enfrentamento da tristeza, no reconhecimento da tristeza, até numa espécie de negociação com a tristeza, dizendo, vem cá, senta aqui, eu não te nego, eu não te aniquilo, eu reconheço a tua existência. É provável que a tristeza responda assim, meu irmão, você não tem opção, eu tô aqui mesmo, né? Obrigado, mas eu ia estar aqui de qualquer jeito. Mas ainda que de uma forma até pretensiosa, a gente vai dizer para a tristeza assim, eu te reconheço, e como eu disse, ela vai dizer, não, reconhecendo ou não, eu estou aqui. Mas é provável que eleve o nível da conversa quando as partes se reconhecem e não se negam. Já pode ser um ótimo passo, né? Tem gente que fala de Deus aqui, né, gente? Tem gente que fala de Deus aqui. E é claro que eu respeito bastante. Não é objeto do nosso papo aqui neste momento, porque a ideia é falar da tristeza na vida, né? E com todo respeito
aos mundos transcendentais, aí eu trago até um pouco o próprio Spinoza, como eu já disse, mas também o Nietzsche, que fala da vida na vida, né? Da gente buscar o enfrentamento das questões na vida, inclusive a energia na vida. Esse é o ponto que ele aborda muito na obra, inclusive questionando demais todas as espécies de vida fora da vida. Ele fala e ele defende muito a ideia de que a gente deve buscar o nosso desenvolvimento, a nossa força, a nossa potência aqui, nesta vida. E só interessa isso. Então essa é a opinião do Nietzsche, né? Um filósofo alemão muito importante no final do século XIX. Para fechar aqui, pessoal, as pessoas falam muito aqui também de fazer algo para a outra pessoa, de solidariedade, de projetos de voluntariado, responsabilidade social, como uma forma da gente, inclusive, entender que a gente tem algo a oferecer. Isso é muito bacana também, para além do aspecto altruísta mesmo, de que você está ajudando alguém e de que esse é um valor importante para você, porque a outra pessoa fica melhor. E eu estou trazendo para a conversa aqui, porque a gente está falando da nossa tristeza, né, nesse sentido, porque quando a gente fala da tristeza do outro, é um outro assunto belíssimo, que é a ideia da compaixão, da empatia. É quando a dor do outro dói em mim de alguma forma também, eu consigo reconhecer a dor do outro. E agora o assunto aqui é de outra natureza, porque quando eu faço algo de bom para o outro, e eu percebo que eu ofereci algo com valor, que deixou uma outra pessoa com mais alegria, porque o que eu fiz aumentou a energia, ou seja, o que eu fiz, de alguma forma, ajudou a outra pessoa a sair de um estado de menos potência para mais potência. Então eu fui a causa da alegria de alguém. Então você percebe que isso, pelo menos para mim, isso traz uma sensação de que, nossa, eu sou também fonte de alegria. Então que eu também tenha essa mesma solidariedade, no caso que estamos tratando aqui, comigo. E para mim a solidariedade com a gente mesmo começa quando a gente reconhece que existem tristezas, que a gente reconhece que tem momentos que as coisas não estão legais, que a gente reconhece que de colocar debaixo do tapete não vai rolar por muito tempo, com qualidade, porque tem coisas que não vão embora, só vão crescer debaixo do tapete. Então, esse é um ponto que eu queria chegar aqui, agradecendo as pessoas que trouxeram essas contribuições, que o primeiro ponto para mim é reconhecer que não é feio se sentir triste, que não é feio você não estar em tempo integral, como muitas vezes parece ser a proposta, que causa tanto incômodo às vezes, né? Causa tanto desajeito do tipo, mas nossa, tem gente que parece que está bem o tempo todo e eu não, eu tenho meus momentos de tristeza. Aqui a nossa ideia é abraçar aquilo que nos incomoda, não no sentido de abraçar e dizer toma conta da minha vida, não. Abraçar de forma altiva, abraçar de forma cada vez mais lúcida. Abraçar e dizer, eu reconheço que você está aqui, eu reconheço que eu estou sentindo, o que eu posso fazer com isso? É um aspecto de negociação mesmo. Em respeito à alegria. Em respeito à alegria, é fundamental que a gente aprenda a lidar melhor com a tristeza, uma vez que ela virá. Então, esse é meu desejo, para mim e para você. Torço para que a gente consiga refinar essa nossa capacidade, fortalecer a nossa musculatura de enfrentamento das tristezas e extraindo delas aquilo que elas podem nos dar rumo à alegria. Obrigado pela sua companhia, esse bate-papo. Torço para que você volte. Se você gostou, compartilha. Se inscreva aqui no canal. Dá um joinha. Todas essas coisas que você sabe que é de bom tom fazer no canal e nos vídeos vai me alegrar. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fique bem. Lide bem com as suas tristezas. Volte. Um abração.